Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Cá estamos depois de uma semana de muitas bênçãos, certamente, desde o último programa Luz da Vida. Aqui estamos para dar continuidade à nossa catequese semanal, programa da Rede Século XXI, que certamente você aguarda com muita expectativa. Pela 11ª vez, nós vamos tratar de uma das verdades esquecidas, um dos novíssimos, a morte. Novíssimos são aquelas últimas realidades que vão acontecer com todos os homens, realidades das quais nenhum ser humano pode fugir. A morte, o juízo, o inferno e o paraíso. O que acontece logo após o final da nossa peregrinação aqui na Terra. Desejo que nos próximos 30 minutos nós possamos crescer em santidade e em justiça diante da Palavra de Deus, que vai ser sempre o nosso carro-chefe, refletindo com textos da Escritura e fazendo os oportunos comentários pela 11ª vez sobre essa realidade que entrou no mundo não por vontade de Deus, pelo querer de Deus, mas por iniciativa da criatura humana. A morte. Verdade esquecida em alguns ambientes, porque, na verdade, ela é uma coisa muito triste, uma realidade horripilante, assustadora. Humanamente, a nossa natureza sente uma certa rejeição em lembrar dessa realidade, mas ela é algo indiscutível na nossa vida. Dela ninguém pode fugir, nem o próprio Jesus Cristo escapou dessa realidade. Ele, o Deus encarnado, e enfrentou-a, e é precisamente o mistério de sua morte e ressurreição que dá sentido ao mistério da morte. No programa anterior já avançamos bastante, porque fizemos 9 programas dedicados ao mistério da morte à luz de textos do Antigo Testamento. E já no programa anterior, nós entramos no Novo Testamento, o mistério da morte de Jesus e o mistério da morte segundo a pregação de Jesus. Hoje nós vamos continuar, ainda citando 2 textos do Antigo Testamento, mas já entrando em cheio no Novo Testamento, o mistério da morte na sua autoria. Quem é o autor da morte? Vamos lembrar 2 textos que aludimos já no 2º ou 3º programa sobre a morte, lá atrás, e os programas passados todos vocês podem acessar gratuitamente no portal www.rs21.com.br. E o primeiro texto do Antigo Testamento, como gancho, por assim dizer, para chegarmos ao Novo Testamento, a respeito do mistério da morte. Deus é ou não é o autor da morte? Livro da Sabedoria, capítulo 1, versículos de 13 a 14. É um dos textos cruciais quando o assunto é como a morte entrou no mundo. Quem foi o seu causador? Ela foi produzida por quem? Querida por quem? Deus não é o autor da morte. A perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência. E as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas, nenhum princípio é funesto. E a morte não é rainha da terra. O texto é contundente. Deus não é o autor da morte. Quando refletimos a advertência do Senhor Deus a Adão e Eva no jardim, não comais do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, pois no dia em que comerdes, morrereis. Temos então da parte de Deus uma proibição. O que Deus quer é que eles não comam. A morte entra como consequência de uma decisão dos homens, se essa proibição for violada. Se esse preceito, não façam, for desobedecido. E aqui, o livro da sabedoria diz com todas as letras, Deus não é o autor da morte. Deus não quis a morte. A primeira vez que a palavra, o verbo, na verdade, morrereis, o verbo morrer, aparece nos lábios de Deus. Deus pronuncia essa possibilidade ao homem e à mulher, mas Deus não quer.
Atenção, Ele criou tudo para a existência. Deus não criou nada para depois privar essa realidade da existência. Essa não foi a vontade de Deus. E temos esse relato no livro do Gênesis. Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. No primeiro dia Ele fez isso, e Deus viu que era bom. No segundo dia fez tais coisas e viu que era bom. E esse refrão vai sendo reproduzido até que quando chega no homem, Deus contempla toda a criação e vê que tudo é muito bom. Quando o homem vem à existência, a Escritura diz, Deus viu que isso era muito bom. Ora, admitir que um Deus que não muda, Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou Deus e não mudo. Ora, como é que um Deus, eu repito, Deus, Ele criou tudo para a existência, Sabedoria 1,14. Como é que um Deus que não muda, que cria para a existência algo que é muito bom, toda a criação é muito boa, incluído o homem, para depois destruí-lo? Mas isso é uma incoerência, porque equivaleria a dizer Deus cria para a existência e depois volta atrás, porque aquelas coisas não existem mais. Ora, isso, além de ser uma incoerência metafísica, é uma blasfêmia. Incoerência metafísica porque é próprio do ser de Deus a imutabilidade. Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou Deus e não mudo. Ora, um Deus que cria para a existência e depois priva aquele ser da existência, mudou. Mudou. O que é uma contradição. Malaquias, capítulo 3, versículo 6, eu sou Deus e não mudo. A morte não está nos planos de Deus como algo querido por Ele, mas como algo permitido, como possibilidade, como consequência de uma decisão transgressora pelo ato do homem, e Deus não quer que ele transgrida essa norma, essa proibição de acessar a árvore da ciência do bem e do mal, mas como Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, permite, no seu misterioso plano, que o homem possa abusar dessa prerrogativa de decidir e decida mal, o que acabou acontecendo. Agora, se a Sabedoria, capítulo 1, versículo 13, diz que Deus não é o autor da morte, eu repito, Deus não é o autor da morte, Sabedoria 1:13, quem é o autor da morte? Se não foi Deus, se não é Deus, quem está por trás desse mistério espantoso? O mesmo livro da Sabedoria, no capítulo 2, versículo 24, nós temos o causador. Nós temos essa figura espantosa, horrorosa, que está por detrás de tudo isso, que maquinou, ludibriando, enganando, botando no bolso, digamos assim, para usarmos uma linguagem que os jovens entendem muito bem, passou a rasteira, derrubou mesmo, iludiu o ser humano. O texto também é muito forte e eu quisera ler e tecer alguns comentários. Sabedoria 2:24. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo, e os que pertencem ao demônio a aprovarão. Pronto, é a síntese do relato dramático do capítulo 3 do livro do Gênesis. Por inveja do demônio. O demônio tem inveja de quem? De tudo que é de Deus, particularmente do homem, e inveja do próprio Deus. Quem como Deus? É a etimologia da palavra Miguel, o príncipe dos anjos bons que enfrentou Satanás quando este se rebelou contra Deus. E parte desse triste acontecimento é narrada no capítulo 12 do Apocalipse de São João. Houve uma batalha no céu, Miguel e seus anjos de um lado, Satanás e os seus sequazes do outro, e Miguel venceu e não se encontrou lugar no céu para o demônio. E ele partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta.
Pois bem, é a temática de Apocalipse 12, de 7 a 11, de 7 a 12. Pois bem, inveja do demônio. É o sentimento por antonomasia da inveja que vem traduzido com outro, porque a inveja geralmente desperta naquele que a experimenta ódio. Ódio contra a pessoa invejada e contra tudo o que lembra a pessoa invejada. Portanto, é um ódio generalizado. O demônio odeia Deus e tem inveja dele. E odeia tudo aquilo que Deus fez e tem uma inveja particular do homem. O demônio não foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas o homem foi. E aqui está a causa do seu ódio. Aqui está a causa da sua inveja. Inveja. O que motivou o demônio a seduzir a mulher. Demônio, representado pela serpente, o animal mais astuto da terra. Que fique então isso bem claro. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. E os que pertencem ao demônio aprovarão. Ora, é preciso que a gente matize isso bem, porque vamos entrar agora, a partir do próximo bloco, já estamos terminando esse primeiro bloco, na temática, esta temática retomada pelo apóstolo Paulo. E dois textos particularmente serão caros para nós. O primeiro, Romanos 6, 23, a famosa frase que o salário do pecado é a morte, mas é preciso matizar isso bem para que a gente não tire conclusões exageradas, indevidas, porque aqui temos um significado bem preciso. E depois a gente entre em cheio a dissertação do apóstolo Paulo, assim como pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim já todos pecaram, a temática do pecado original, mas também a figura de Cristo, e aí já entramos na morte que causa a desgraça e o autor da salvação que traz a vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um texto crucial nessa discussão nessa reflexão sobre o mistério da morte, o primeiro dos novíssimos. Não saia daí, vamos para um breve intervalo e depois a gente vai tomar esses dois textos do apóstolo Paulo, Romanos 5 e Romanos 6. É a temática mais importante para nós compreendermos quem provocou a morte e qual a solução para esse mistério, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até logo mais.